Então vamos lá? Bom, eu tenho lido o noticiário financeiro e tenho acompanhado também alguns influencers aqui com uma opinião interessante, que o Lula está destruindo a economia brasileira e que muito provavelmente a gente vai entrar na maior recessão já vista na história. Isso se deve, é claro, o dólar a R$ 6,02 agora, chegou até a pontos um pouco mais alto aqui no reta final do ano, e a gente vendo a Selic brasileira chegar aí, né, novamente aos 12,25% ao ano, que é um número bem expressivo, né, considerando um cenário fora de pandemia, sem qualquer outro motivo. A gente chegou numa Selic bem alta. Em 2024, a economia brasileira tem crescido, apresentou um crescimento do PIB aí superior à média de mercado, é claro, com muita injeção de capital por parte do governo, mas a nossa economia cresceu mais. E é claro que a economia crescendo mais promove um aumento do quê? Da demanda, ou seja, mais pessoas com dinheiro, mais pessoas indo para o consumo. Isso significa, né, um aumento nessa demanda. A oferta permaneceu a mesma, a gente não aumentou as capacidades produtivas do Brasil nesse período, não na mesma escala, então a gente começa a ter uma inflaçãozinha, que é o preço das coisas subindo graças a esse movimento de mercado. Beleza, aconteceu isso. E aí, no âmbito fiscal, o governo deveria apresentar uma proposta para reduzir esses gastos. Por quê? Porque se a economia já está aquecida, se o desemprego está em baixa, etc., não existe motivo plausível para o governo continuar injetando dinheiro, a não ser, né, o que a gente diz como sendo bem liberal, com viés extremamente liberal, que é importante deixar claro, o que a gente chama de populismo, né? O governo querendo colocar mais dinheiro para circular na economia para subir a própria popularidade, que o Lula realmente ele tem tido um desafio maior. O Lula nunca governou com baixa popularidade, gente. Esse é o governo do Lula com a menor popularidade histórica, né? Nos outros governos, o Lula era, se não aprovado pela maior parte dos eleitores, ele era pelo menos aceito. Ele era um cara que era considerado meio que uma unanimidade. Ele já teve aprovação superior a 70% de todos os brasileiros. E agora ele está operando com índice de aprovação bem baixo. Eu diria que da eleição para cá o Lula desidratou, né? Ele não cresceu em popularidade, o governo não tem agradado as pessoas e além de não ter agradado essa base mais ideológica do PT, desagradou ainda mais a classe média que já estava bem revoltada com o Lula. Então ele teve um decréscimo nessa popularidade e o Lula, quando ele perde popularidade, parece que ele entra no modelo de desespero, né? Ele começa a falar muita coisa, começa a tentar mexer em alguma coisa para tentar controlar essa narrativa da opinião pública. E o governo anunciou um pacote de corte de gastos, obviamente sem mexer naquilo que realmente era necessário, apresentando um pacote ali de 71 bilhões, né, que já, né, com essa subida da taxa de juros, já não mudou absolutamente nada, não conseguiu apresentar algo que convencesse o mercado, deixou para uma discussão no Congresso, que vai ficar para o ano que vem, e muito difícil passar corte de gastos em ano eleitoral, então a não ser que eles estejam fazendo um suicídio político, né, que seria apresentar um corte de gastos durante o período eleitoral, eu não vejo isso acontecendo, então muito provavelmente a gente não vai ter, e aí com isso a gente acaba perdendo a confiança dos outros países, a gente acaba perdendo a confiança do próprio brasileiro, a gente acaba perdendo a confiança do empresariado brasileiro que não tem interesse em fazer esses investimentos, né? A inflação permanece aí como uma preocupação crescente, a Secretaria de Política Econômica tem revisado o IPCA a cada nova reunião, falando, pô, agora é outra, agora é outra, agora é outra, e subindo, né? E a Selic, pô, primeiro a gente falava de subir 0,50, depois 0,75, agora acabou subindo de fato 1%, o PT tentando construir uma narrativa, né? A Gleisi Hoffmann, não vamos usar o PT como um todo, como se fosse uma entidade completamente somada, né? Mas a Gleisi Hoffmann, uma dirigente do PT, ela chegou a dizer que isso é um último ataque do Roberto Campos Neto à democracia e aos planos de governo do presidente Lula, só que ela ignora o fato de que essa votação foi unânime. Então, não só o Roberto Campos Neto, como o Gabriel Galípolo, que foi indicado agora pelo governo Lula, ele votou também pelo aumento na taxa Selic, já deixou claro que concorda com esse aumento. Então, assim, tem uma questão aqui que é um pouco difícil pra gente entender, faz parte do jogo político, tá? Não quero aqui dizer que só o Lula faz isso, é tentar pessoalizar demais essa questão. Existe uma coisa que é aquilo que o governo quer que de fato seja feito e aquilo que o governo precisa dizer que quer que seja feito. É porque pro Lula, né, e não só pro Lula, como pro Andrade, o Haddadzinho, nosso amigo, ou pra cúpula mais próxima do PT, falar em corte de gasto, falar em responsabilidade fiscal, falar em cuidar dessas finanças do governo, não soa muito bem com a própria base. Seria como se o Bolsonaro começasse a falar de projetos sociais. Temos que aumentar o Bolsa Família, temos que gastar mais dinheiro com populismos de forma, temos que fazer bolsa isso, bolsa aquilo, temos que colocar a bandeira gay no palácio. O Bolsonaro ele não poderia dizer isso, né? Vai contra o que as pessoas que elegeram ele... Exato, o que eles esperam dele. Então, nesse sentido, o Lula fez uma indicação do Gabriel Galípolo, que era o próprio indicado pelo Roberto Campos Neto, que é um indicado do mercado financeiro. Olha, dos 3 votos ali que podem decidir qual que é a nossa meta de inflação, o governo
governo tem a Simone Tebet e tem o Haddad. Eles poderiam alterar a própria meta da inflação se eles quisessem injetar mais dinheiro. Falar, olha, agora a meta é 15%. Ah, Raul, mas isso provocaria desconfiança no mercado. Sim, mas eles conseguiriam fazer o presidente do Banco Central ter que agir de forma técnica para atingir a meta que eles estipularam. Ah, não é tão simples assim, mas é simples assim nesse exercício, porque apesar do Banco Central ser independente, ele tem que seguir a meta do próprio governo. O Lula, de fato, ele não está querendo, né, se descorrelacionar completamente da responsabilidade econômica, porque ele sabe que isso provocaria índices de inflação altíssimos no Brasil. E ele já viu o que aconteceu com os amiguinhos dele ali, né, no peronismo, ali na Argentina. Ele já viu o que aconteceu com o amiguinho dele, o Maduro, na Venezuela. Então, assim, a pessoa pode ser tudo na vida, gente, mas você não se torna presidente da República sendo um completo estúpido, né? Não é um completo estúpido. Se você acha isso, é estupidez da sua parte dizer que alguém que chegou ao cargo máximo da nação é simplesmente um crápula mentiroso e burro, né? Não faz sentido. O crápula é mentiroso, acho que é requisito básico para se tornar político, mas o burro é o requisito inverso, né? Você, vez ou outra, pode ter, numa confluência de fatores, alguém que consegue num cargo chegar sendo burro, mas é bem complicado, assim, porque exige que você saiba o que falar na hora certa. Do meu ponto de vista, eu acredito que o Lula está agindo politicamente, né, tentando segurar o máximo possível uma granada que tá com o pino puxado. Ele tá esperando a hora certa de jogar ela pra cima e rezando pra não arrebentar na mão dele. Então, ele basicamente adiou todas as decisões possíveis. Não adianta você pensar que o Haddad fez isso sozinho, jogou isso pra frente com a anuência do Lula, com a autorização completa do Lula. Não é o Haddad que governa sozinho, faz o que ele quiser, não adianta pôr na conta dele. O Haddad, inclusive, acredito que seja muito mais responsável que o Lula no sentido econômico, mas ele tá ali no sinuca de bico, né? Porque ele sabe que tem uma eleição chegando, eles sabem que o Lula precisa de um sucessor, pode ser que o Lula não venha a disputar a próxima eleição, o que significaria ter que construir o Haddad com cortes e etc. Não é possível construir essa figura. O PT tem um receio grande, dá pra ver que o PT tá com esse receio de se desestruturar na ausência do Lula, estão colocando um senhor de idade que certamente já gostaria de estar marretando a janja em outro lugar para concorrer à eleição e trabalhar, e obviamente por falta de quadros dentro do próprio PT. Então essa situação toda cria um momento histórico em que, do ponto de vista do Lula, faz muito sentido ficar adiando essas decisões. E aí os liberais, de modo geral, né, os críticos do governo, estão fazendo um excelente favor para o Lula, porque o que mataria o Lula direto na base, o que sufocaria o Lula, seria os liberais admitirem o Haddad está tentando se aproximar da Faria Lima. Então, olha, o Haddad conversa com o mercado financeiro. Essa seria a manchete que mataria o Lula, de fato. Olha, o Haddad está negociando com o mercado financeiro e tem feito concessões ao mercado financeiro. Então, o Haddad não tem feito nada para os pobres, seria o que mataria. Só que a Faria Lima faz o discurso oposto, né? Ah, o governo tá fazendo lá o que para os pobres? A gente tá fazendo o quê? Cancelou o BPC, cancelou reajustes, definiu uma alíquota, né, de imposto de renda ali que, com essa inflação subindo desse jeito, os salários vão subir muito acima disso e daqui a pouco esses 5 mil de isenção não vai significar nada. Estão aumentando o dólar ali loucamente, né, que vai beneficiar os exportadores de modo geral. Subir a Selic para 12%, um patamar excelente para todos os rentistas, ninguém precisa trabalhar mais. Como é que isso ajuda o pobre, né, do ponto de vista da realidade? Só que as pessoas não entendem e não sabem fazer política e acabam ajudando o Lula a fazer o nós contra eles, usando a gente, né, os investidores de modo geral, como massa de manobra para sustentar um jogo onde o PT sempre vence, que é esse jogo desde sempre. Todo mundo que está contra mim é fascista. Vira até, dependendo, eles usam até aquela outra palavra do cara do bigodinho, né? O Alckmin já foi acusado disso e agora tá lá na base do governo. Então, é impressionante a gente esteja há mais de 20 e poucos anos, o PT conseguindo fazer a mesma coisa que sempre fez. Conseguir dividir ali uma parte da população, que é a grande responsável por todos os males, enquanto o governo é o verdadeiro herói, né, que combate com armas esse mercado financeiro, enquanto, na verdade, o governo sempre se aliou muito bem a esses interesses e defendeu interesses de grupos econômicos específicos que foram extremamente beneficiados. Quando a gente tem investigação de corrupção, etc., quem tá lá não são deputados, né? Quem tá lá são empresários amigos do governo, não liberais, não capitalistas, né? Amigos do governo que querem mamar nas tetas do Estado. Então, no meu ponto de vista, o Lula não tá acabando com nada, tá fazendo mais do mesmo e ainda pior, né? Porque se fosse uma coisa, nossa, ele está tentando fazer algo disruptivo que pode mudar o mundo, o Lula é socialista. Vocês dão muito crédito ao que sai da boca do Lula, né?
é muito crédito. Ele é só um político completamente dentro de um sistema que ele mantém ao longo dos anos. Não tem nada de especial, não tem nada de sonhador, não quer aplicar comunismo, não quer aplicar nenhuma. Tá só fazendo o que sempre foi feito, lutando para manter os próprios interesses e os interesses de quem o financia. E o pior é que os liberais tudo caem nisso, né? E o Lula é comunista. Falar que o Lula é comunista, meu lindo, você brinca com o coração das pessoas. O trabalhador, né? Por vezes ele olha esse discurso bonito e fala, pelo menos ele é um ideólogo, né? Não é nada disso, para. Que comunista, gente. Pelo amor de Deus, que comunista é esse? 20 anos no governo. Os únicos que receberam esse abraço da comunidade foram os que financiaram essa estrutura de poder e as outras também. Então não existe ideologia no Brasil, tá? Existe como que funciona a máquina e para quem que ela tá virada na vez. Agora, quer aprender a investir longe desses dramas, longe desse terrorismo, enxergando a realidade pragmática da maneira que ela é e não se dando às paixões levianas por políticos barbudos ou sem barba, né? Ou pelas bolas do Bolsonaro, pelas bolas do Lula. Se você quiser aprender a investir, ganhar dinheiro independente da situação, porque eles sempre possibilitam que alguém ganhe dinheiro, o que eu vou te recomendar é fazer como os multimilionários. Escolha a UVP, né? Então vem aí a uvp.com.br, faça a sua análise de perfil, a consultoria número 1 do BTG Pactual. Então, grande gestão de fortunas, a gente está por dentro de tudo que está rolando, o maior banco de investimento da América Latina é nosso parceiro, e você pode aí preencher esse questionário, que vai ser um prazer para mim te ensinar a investir no Brasil e no mundo inteirinho. E quer saber do que mais? Entrou na UVP, não aprendeu a investir, eu devolvo 100% do seu dinheiro. Pode pesquisar, a gente tem esse compromisso aí há mais de 4 anos e exatamente pela qualidade daquilo que a gente consegue entregar. Então é muito foda. Pode entrar lá, última turma do ano, né? Se não entrar agora, não entra mais. São das melhorzinhas, né? E a mais vazia, né? Pra quem gosta de tirar dúvida e assistir as aulas em dezembro, que é um período mais tranquilo. Não fica tranquilo que os plantões não vão cair em feriado nem nada, a gente dá uma pausa neles e retoma em janeiro, tá? Os plantões de dúvidas, você consegue ver as aulas e depois ficar pronto para as dúvidas. O ITFN Poseidon fez uma pergunta, tem que responder o pessoal. E você que não se inscreveu no canal ainda, eu sei que vocês ficam bravos, que fala do Lula, do Bolsonaro, mexe com os sentimentos, mas aqui está aqui para ganhar dinheiro. Então, se quiser ganhar dinheiro, deixa seu like, se inscreve aí no canal, comenta Marajoara para dar um engajamento. A gente tá engajando pouco, tem que comentar aí. Comentar. Pergunta, fala Raul, sempre muito bom seus conteúdos, obrigado, mas alguns dias atrás vocês comentaram de apresentar onde encontrar os dados daquelas taxas escondidas dentro das corretoras. Eu tô preparando um vídeo sobre como encontrar todas essas taxas em todas as corretoras, só esperando eles terminarem de cumprir a lei, porque tem algumas que não cumpriram ainda. Paulo Henrique Guedes, tecladista, pergunta. Oi Raul, parabéns pelo canal, já sigo há mais de um ano. Valeu, meu lindo. Ainda não consegui organizar pra entrar na UVP, fico te esperando, mas assistindo os vídeos do canal consegui tomar melhores decisões financeiras. Sobre a aplicação de dinheiro no Tesouro Selic, sempre será mais vantagem investir por ETF? Não. Digo isso porque a tributação do lucro é apenas 15% independente do tempo. Tem alguma desvantagem de ETF de aplicações de tesouro na própria aplicação de tesouro? Tem, você tem um custo associado, né? Você está ignorando o custo do ETF. E além disso, se você deixar por tempo suficiente, sempre você vai pagar a menor alíquota possível, né? Então vale muito a pena você investir de modo normal, não precisa usar por ETFs, não precisa ser por ETFs, não. Beijo pra vocês, até amanhã.